Amém. Que bênção, né? Ver os irmãos aí se soltando, gravando vídeo. Uma bênção. O próximo pode ser você, amém? Irmãos, Deus já tem falado conosco, né? Desde o momento que nós colocamos o nosso pé aqui, Deus já tem falado conosco, através das orações, através dos louvores, né? E hoje nós estamos aqui falando, né, essa oração tão poderosa sobre cura. E eu me lembrei, assim, enquanto estava orando, que a minha mãe, em 96, ela descobriu um câncer no intestino. E os médicos falavam assim que ela ia ter que colocar até o intestino, né? Usar aquela bolsa de colostromia, né? E falavam assim, a gente tinha tanto medo, ficou tão assustado, que a gente nem falou para ela que ela tinha câncer, né? O médico chamou a gente no particular, chamou meu pai, e aí falou que ela tinha um câncer, mas para ela a gente falou que ela estava com uma infecção, uma inflamação. E aí ela fez todo o tratamento e minha mãe foi curada em nome de Jesus. Deus tocou meu coração para falar para vocês, né, que estavam aqui na frente, às vezes está com uma doença, às vezes chega um diagnóstico que assusta, não é verdade? Assusta, nós somos seres humanos, mas eu quero te dizer, Deus tem uma nova história para você, esse diagnóstico não é o fim, amém? Então não fique com medo, não fique apavorado, porque o Senhor é por nós, amém? Hoje eu quero falar esse tema, né? Uma nova história Deus tem para mim e Deus tem para você. Fala para o irmão do lado, uma nova história Deus tem para nós. Amém? Nunca é tarde, irmãos, para a gente recomeçar, para a gente ter uma nova história com Deus. A gente às vezes vive alguns problemas na nossa vida, que parece que é o fim, parece que nunca vai acabar. Eu já ouvi de alguns irmãos assim, mas essa fase nunca passa. Estou cansada já, irmã, já tenho lutado tanto tempo, já tenho sofrido tanto tempo, às vezes com casamento, né? Às vezes na vida financeira. Nossa, irmã, tanto tempo que eu tenho pedido, né, uma porta, para Deus abrir uma porta. Assim, então, vai passando o tempo, as pessoas vão querendo desanimar, perder a fé, não é verdade? Mas a gente não pode perder a fé, nós não podemos deixar de acreditar que Deus pode todas as coisas e que Ele muda diagnóstico, Ele muda a nossa vida financeira, nosso casamento, nada é definitivo quando nós temos um Deus que guerreia por nós. E a Bíblia conta a história de Noemi, né? Lá no livro de Ruth, conta essa história de Noemi. Uma mulher, irmãos, que sofreu bastante. Ela perdeu só o seu marido, Abimeleque, e perdeu seus 2 filhos. Imagina a tristeza dessa mulher, né? Imagina ela num tempo ali de pobreza, num tempo de poucos recursos. Imagina perder o marido e perder os seus 2 filhos. E se vê sozinha, desamparada. Ela tinha 2 noras, que chamava Ruth e Orfa. E ela já sem expectativa nenhuma de futuro, porque já estava na velhice, já tinha perdido as pessoas que ela mais amava na vida, não tinha expectativa financeira nenhuma, olhava para um lado, olhava para o outro. E aí ela falou para as noras dela, né? Não, vai com a família de vocês, porque o que vocês vão esperar ficando comigo? De início, as 2 noras dela, né, relutaram, né, não. Mas depois somente Ruth ficou com Noemi. E falou, não, eu vou com você, aonde você for eu irei. E essa Ruth, essa nora, tão dedicada, foi com Noemi. E elas voltaram para Belém. E Noemi, irmãos, ela era tão amargurada, irmãos, de tudo isso que ela passou. Era tanto sofrimento, que diz a palavra de Deus. Se você quiser abrir, você pode abrir aí, ou então acompanhar aqui pelo telão. Ruth, né, capítulo 1, versículo 19. Que é onde está essa frase, né, de Noemi. É Ruth 1, 19. Se você não tiver na Bíblia, pode olhar aqui no telão. Que diz assim... Amém? Todos acharam? Ainda não?
Ruth 1:19. Diz assim: então ambas se foram, né? Então Noemi e Ruth, nora e sogra, se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porque conheciam ela, né? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Amém? Então, irmãos, às vezes, eu peguei esse exemplo aqui de Noemi. Às vezes, nós passamos por tantas circunstâncias, sem perspectiva nenhuma, quando a gente acha que não tem mais jeito, é isso mesmo. E aí a gente fala: eu sou amargurada. A gente acaba até falando para as pessoas isso. Não me chame mais Noemi. Me chame agora de Mara, porque eu estou com grande amargura no meu coração. E tantas pessoas, irmãos, às vezes são conhecidas pelas suas dores. Tantas pessoas são conhecidas somente pelas suas dores. Somente aquilo que ela passou, aquilo que ela viveu, sabe? É porque perdeu o marido, é porque se divorciou, é porque não deu certo o casamento, é porque foi mandada embora, é porque não dá certo em nada. Às vezes as pessoas são conhecidas por causa das suas dores. Na Bíblia mesmo, a gente vê casos de pessoas que foram curadas, que nem o nome era citado. A mulher com fluxo de sangue, a mulher que andava encurvada, o endemoniado, né? Então, às vezes, a pessoa só é conhecida pela sua dor. Mas eu quero te dizer, Jesus tem uma nova história para você. Ele sabe o seu nome. Ele tem uma nova história para você nessa noite. Amém? Noemi passou por esse momento de aflição, sim, perdeu, não é fácil, irmãos, não é fácil você perder. Se você se colocar no lugar dela, você pode imaginar o tamanho da sua dor, não é verdade? Perder seus filhos, perder seu esposo, e às vezes a gente passa por situações que realmente são tristes. Pessoas às vezes têm uma história de vida triste. Pessoas às vezes: não, é porque eu fui criada, minha mãe não me quis, eu fui criada pela minha avó, eu fui abusada, eu casei, meu marido me batia. Às vezes realmente você tem uma história triste, mas essa história, irmãos, não pode definir o seu futuro. Amém? Essa história, tudo que você viveu até aqui, mesmo que tenha sido uma história de dor, de abandono, de luta, de luto, de perdas, mesmo assim, essa história não define quem você é para Deus. Não define. E Noemi, irmãos, ela foi para Belém com a sua nora, com Ruth, e chegou lá. Imagina, chegar lá com a nora, com uma mão na frente e outra atrás, voltando, né? E aí a Ruth vai e começa a recolher as espigas, né, do campo. E fala: não, eu vou recolher, vamos dar um jeito, porque a gente não pode ficar parado, amém? A gente não pode ficar parado. Então eu vou lá, vou recolher umas espigas. E ela começou. Aqui, irmãos, estou encurtando bem a história. Depois você pode ler, que é uma história maravilhosa. Estou encurtando aqui. Mas ela recolhe ali as espigas e ela entra então nas terras de Boaz. Boaz, irmãos, que era parente de Abimeleque, que era, né, que era o marido que havia morrido de Noemi. E aí ela entra, e ali, irmãos, começa ali um interesse, né? Aí a sogra já dá uns toques para a nora, né? E aí eles se casam, irmãos, e Boaz se torna o resgatador daquela história, daquela família, e ali uma nova história é escrita. Então, de uma história, irmãos, de dor, de luto, né? Uma história de perda, sem expectativa nenhuma, uma nova história começa a ser escrita. Por quê? Porque Deus ainda tinha um propósito na vida deles. E às vezes a gente fica tão assim, tão afundado na nossa dor, que a gente não consegue, irmãos, pensar no que fazer, em se levantar. A gente está tão focado na nossa dor. A gente às vezes está tão solitário, porque a dor ela quer nos deixar solitário, ela quer nos deixar sozinho. Às vezes a gente está tão ali que a gente não vê perspectiva, mas para que você e para que eu tenha essa nova história, nós precisamos nos mover, nós precisamos falar: Deus, eu sei que está doendo, mas eu vou. Eu sei, Jesus, que que eu estou sofrendo, eu sei que está difícil, às vezes está difícil mesmo, está difícil.
Mas mesmo assim você fala, eu vou me levantar e eu vou seguir, porque os planos de Deus são muito maiores que os meus, e eu sei que a minha história ainda não chegou ao fim. O bispo estava orando e ele falando que Deus não nos deu, né, esse espírito de covardia, ele falando da gente se apossar mesmo da palavra. Às vezes, irmãos, nós não nos apossamos, nós não tomamos posse da palavra porque a gente não conhece. No momento de dor, a gente às vezes quer ficar ali na televisão, no Netflix, ali no celular, a gente quer ficar sozinho, a gente não quer falar com ninguém. Mas, irmãos, assim você não vai vencer, assim você vai se afundar cada vez mais. Mas quando nós decidimos, quando nós começamos a meditar na palavra, quando a gente começa a buscar, não, eu vou na igreja, eu não quero nem falar com ninguém, mas eu preciso ir na igreja, eu vou lá, eu vou sentar, nem que seja no último banco, eu vou lá, e Deus ali vai transformando a sua dor, Deus vai trazendo estratégias para você, como Ele trouxe para Noemi, amém? Só que se a gente não medita, irmão, se a gente se afunda na dor, se Noemi tivesse ficado lá, naquele lugar, se ela se recusasse a ajuda de Ruth, irmãos, ela não teria tido um final feliz. Ela não teria tido um final feliz. E nós precisamos tomar posse da palavra. Porque a gente, às vezes, fica assim, sem ler a palavra, né? A pessoa, às vezes, está ali num momento de dor, de depressão, às vezes não quer nem ler a palavra, fica ali, não, eu quero ficar deitada no escuro, né? Às vezes passou por um diagnóstico, aí fica aqueles pensamentos, não fica? Aquele pensamento, mas não vai dar certo. Vem pensamentos, vem setas, não vem? Vem às vezes pensamentos de, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que realmente meu casamento vai ser restaurado? Meu Deus, eu estou tão triste, eu não vejo solução. A gente fica naquele ciclo ali de pensamentos ruins que só vai nos deixando para baixo. Mas quando você fala, não, eu vou ler e eu vou tomar posse do que está escrito aqui na palavra de Deus. Eu vou buscar a Deus, eu vou na igreja, eu vou na célula, eu vou me revestir, eu vou orar, mesmo sem vontade, mesmo sem ânimo. Ali a sua vida é transformada, porque Deus vai trabalhar, Deus trabalha como trabalhou aqui na vida de Noemi e de Ruth, amém? Nós temos direitos, irmãos, e o que o inimigo mais quer é mentir para nós, é fazer a gente acreditar que a gente não tem direito nenhum e que esse é o fim mesmo. Irmão, sabe tem um programa que fala do Celso Russomano, o xerife do consumidor, vocês já viram? E ali, geralmente vai um consumidor, né, que se sentiu lesado, se sentiu ali, né, acho que algo de errado aconteceu. E aí eles chamam o Celso Russomano, né, chamam o xerife lá do consumidor, para quê? Para pedir os direitos dele. Porque ele não conhece os direitos. Assim, irmãos, é uma pessoa que não lê a Bíblia, uma pessoa que não medita, uma pessoa que não ouve a palavra, uma pessoa que não congrega. Ela não sabe quais são os direitos dela. Ela não sabe o que ela tem direito, o que Deus tem para a vida dela, porque ela não conhece, porque ela não medita. À medida que uma pessoa conhece, como o Celso Russomano, que ele entende tudo de lei, e ele chega lá, ele não chega lá, ele chega lá com o livrinho e fala, ó, de acordo com o Código de Consumidor, a lei tal, né, tem que ser ressarcido, não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo, por quê? Porque ele conhece. É a mesma coisa, irmãos, a Bíblia. Quando nós não conhecemos, nós não sabemos o que esperar. Nós ficamos sem perspectiva, nós achamos que é isso mesmo. Então, quando a gente começa a ler, como essa história de Noemi, a gente fala, não, há esperança para mim. Há esperança para mim. Eu sei que Deus tem uma nova história, como Ele teve com Noemi e tantos outros. Amém? Então, nós não seremos poupados das dores, irmãos. Nós não seremos poupados. Nós passaremos sim. Como diz, né? Como diz na Bíblia, no mundo tereis aflições, Jesus disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós teremos aflições sim, mas cabe a nós decidirmos o que nós fazemos com a nossa dor. Nós vamos paralisar, nós vamos deixar de congregar, nós vamos ficar lá em casa, fechadinhos, né? Deitado ali, ou a gente vai avançar. E falar, não, eu vou avançar, porque eu sei que Deus tem mais para mim. Não é isso, não acabou. Amém? É a nossa escolha. É a nossa escolha. Irmãos, aí em Ruth mesmo, no capítulo 4, a partir do versículo 14, olha só.
O que as mulheres agora dizem para Noemi, aquela mulher que estava lá, né, que era amargurada, olha só o que agora ela ouve. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, a Ruth, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamarão Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Amém? Aquela mulher que era conhecida. Aquela mulher que era conhecida pela sua dor, hoje todo mundo vê o que Deus fez na vida dela. Uma nova história foi escrita na vida dela. Não deixe que a tua dor te defina, irmãos. Ressignifique a tua dor, dê um novo sentido. Fala: não, está doendo, mas é por isso que eu vou me firmar, eu vou congregar, eu vou buscar mais a Deus. É agora, nesses momentos mais difíceis, é que eu vou me apegar a Deus, porque Ele é o meu resgatador. E tudo que você está passando, irmãos, vai servir de história, de exemplo para outras pessoas. Às vezes nós passamos por situações que a gente não entende, mas lá na frente, irmãos, faz todo sentido, porque começa a chegar pessoas com o mesmo problema até você, e você começa a ajudar, você começa a ministrar palavras na vida daquela pessoa, entende? É Deus te forjando hoje, para amanhã ajudar outras pessoas, amém? E eu quero agora dar outro exemplo, né? Nós demos esse exemplo de Noemi, esse exemplo de dor, em que foi escrita uma nova história. Mas tem algo também, irmãos, que às vezes quer nos paralisar. Tem algo também que às vezes quer nos tirar, que é o pecado. O pecado também quer nos tirar da caminhada. O diabo usa isso para nos tirar da caminhada cristã, nos tirar da fé, nos tirar do propósito de Deus. A Bíblia conta a história de Davi, tão conhecido, né, por todos nós. Davi, ele venceu Golias, venceu tantos adversários, um homem guerreiro, um homem que é citado como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que quando Saul se atormentava com um espírito ruim, ele tocava a harpa e aquele espírito se retirava dele. Olha que bênção, que unção, não é verdade? Que homem de Deus. Só que um dia, Davi, passeando à tarde, ele olhou a primeira vez, só que ele olhou a segunda vez. Olhou para Batseba, a esposa de Urias, de seu amigo Urias. E ali o pecado entrou no seu coração. E ali ele adulterou. Resumindo bem a história, ele adulterou com Batseba e ela engravidou. E o pecado, irmãos, ele nunca vem sozinho. Sempre tem que ter outro para cobertar, não é verdade? Sempre um pecado tem que ter outro, porque é uma armadilha ali. E então, para acobertar esse pecado, ele coloca Urias, né, de frente na batalha, para que intencionalmente ele fosse morto. E Urias veio a falecer. E ele pensou que tudo estava resolvido, mas não estava. Porque Deus foi cobrar dele esse pecado, esses pecados que ele cometeu. Então você vê um homem, irmãos, tão de Deus, que venceu tantos adversários, não conseguiu vencer o pecado. E nós precisamos vencer o pecado. Amém? Senão Deus não vai ter uma nova história para nós. E aí, diz que o profeta Natan foi falar com Davi, falando com ele, né, o que ele tinha feito. E aí diz em 2 Samuel 12:13. Depois de ouvir tudo que Natan tinha para dizer, então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor.
Aí disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Deus perdoou sim Davi, porque houve um arrependimento. O Salmo 51, irmãos, inclusive é uma oração que Davi fez de arrependimento. É um salmo muito lindo. Vou até ler aqui 4 versículos desse salmo que fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Irmãos, Deus está mostrando, Davi está mostrando aqui para nós, através desse salmo, que se pecarmos, nós temos que confessarmos a Deus, para que nós possamos ter uma nova história com Ele. Porque Deus não trabalha com nada escondido, nada encoberto. Ele quer que a gente se arrependa, Ele quer que a gente chegue a Ele. Amém? Às vezes, irmãos, você está aqui hoje, só que aí você pensa: nossa, eu estou aqui hoje, mas amanhã eu vou estar na balada. Eu estou aqui, mas saindo daqui eu vou fumar um cigarro. Eu estou aqui, mas chegando em casa eu tenho aquele vício da pornografia, eu tenho aquele problema. Eu sou um pouco violento, eu tenho problemas, coisas para melhorar. Mas eu quero te dizer, confesse a Deus. Confesse a Ele. E não adianta, as pessoas às vezes querem se afastar de Deus quando pecam, né? Porque o diabo lança na nossa mente: você está na igreja hoje, mas chegando em casa você vai fazer isso, amanhã você vai fazer aquilo, não é verdade? Às vezes ele quer colocar culpa em nós. Mas eu quero te dizer, confesse a Deus, confesse a Ele o seu pecado e Ele vai te fortalecer. Peça a Ele: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer este mal, mas eu estou aqui congregando, eu estou aqui buscando, eu estou aqui perseverando. E Deus vai escrever uma nova história na sua vida, porque Deus não quer que a gente fique oprimido com o pecado, oprimido com as coisas deste mundo, irmãos. Deus quer liberar para nós bênçãos, mas para isso nós precisamos de santificação, nós precisamos estar com Deus, a confessar a Ele todos os nossos pecados. A Bíblia diz em 1 João 2,1: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Eu e você, nós temos um advogado, nós temos alguém que nos conhece, alguém que está com os braços abertos, esperando a nossa confissão, o nosso arrependimento genuíno para nos dar uma nova vida. Amém? Não adianta a gente se esconder, não adianta a gente deixar de congregar. Eu não vou na igreja porque eu não sou tão santo, eu não sou tão bom, eu não sou tão perfeito. Não, irmãos. É aí que você tem que se achegar a Deus. É aí que você tem que falar: não, agora que eu vou buscar. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, eu sentava ali na cadeira. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu vi as irmãs. A igreja não era desse jeito, né? Faz 5 anos, sábado, que eu aceitei a Jesus. Uma data que eu nunca vou esquecer. E eu sentava ali, irmãos, e eu via as irmãs de azul aqui, de voluntário, e eu olhava para elas e eu falava: Deus, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu me achava, irmãos, eu me lembro das minhas orações. Eu falava: Deus, eu não sou ninguém, eu sou tão pecadora, Senhor, eu nunca vou poder estar assim. Eu falava: Senhor, eu nunca vou poder estar assim, porque eu não sou digna. Eu não sou digna. E isso, irmãos, me atormentava. Eu tinha uma culpa muito grande. Eu cheguei aqui com uma culpa muito grande. Porque a gente que vem do mundo, a gente carrega muita coisa. A gente carrega um passado, a gente carrega pecados. E é isso que o diabo quer lançar sobre a nossa vida, na nossa mente. Porque ele sabe o propósito de Deus para mim e para você. Então ele quer paralisar antes que você tente qualquer coisa. E eu chegava aqui e às vezes na hora do louvor, eu via os irmãos assim, o meu marido, o Vanderlei, todo mundo assim, adorando. Irmãos, parecia que o mundo girava, parecia que o tempo estava girando e parecia que eu ia passar mal. Eu tinha crises de ansiedade.
Teve um dia que eu tive que sair do meu lugar e ir lá beber uma água, que eu estava passando mal de ansiedade. E, irmãos, sabe como eu venci? Não foi me afastando, não foi deixando de vir, não foi me esquivando, não foi ocultando, foi congregando, perseverando, lendo a Bíblia, em comunhão com os irmãos. E sabe aquela culpa, aquele passado, aquele peso, sabe aquilo tudo? Ficou para trás, porque Jesus tem uma nova história para mim. Jesus tem uma nova história para mim e para você. É por isso que o diabo quer lançar na nossa mente. Irmão, se eu desse ouvido naquele tempo, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje. Eu continuaria no mundo, no pecado. Mas eu precisava ser ministrada. Eu fiquei aqui ouvindo ministração por ministração. Eu orava, eu clamava: Senhor, eu não sou digna. Eu lembro no primeiro encontro das mulheres, que a pastora me chamou para fazer parte da organização. Eu falava: Deus, nem que fosse para lavar o banheiro, para mim seria uma honra. Para mim seria uma honra. Porque eu fui resgatada, irmãos. Eu fui resgatada. E essa vida, essa história que o Senhor quer para você. Essa vida, essa história. Me perdoe que eu me emociono. Eu me emociono porque o que Deus faz para nós é lindo. É uma nova história. Às vezes você está numa história tão triste como Noemi. Talvez você perdeu o seu casamento, você perdeu o seu emprego, você perdeu a sua saúde. Você fala: esse diagnóstico é muito ruim. Mas eu quero te dizer, Deus é o Deus do impossível. Deus é o seu resgatador. Ele pagou um alto preço para te dar uma nova história. Amém? A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Você não é escravo do seu passado. Você não é escravo da sua dor. Você não é escravo do seu pecado. Você é livre. Você é livre. Nenhum pensamento que vier na sua mente de tristeza, de angústia, de culpa, não deixe ele fazer morada, não deixe ele se transformar numa fortaleza. Antes reveste com a armadura do Senhor. Sede revestidos com Deus, revestidos. Leia a palavra, medite, porque o diabo quer te paralisar, mas você não vai paralisar. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida: você não vai paralisar, você vai avançar, porque o Senhor dos Exércitos é quem guerreia por você, e Ele está contigo. Ele te toma pela tua mão e Ele diz: seja forte e corajoso, eu estou com você. Agora não faz sentido, lá na frente fará, porque eu tenho uma nova história e você viverá o propósito na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, se coloque de pé agora, por favor, para a gente encerrar. Eu quero encerrar com essa palavra, irmãos, essa palavra que eu tomo no meu coração, que eu medito em Filipenses 3:12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus!
Nós seguiremos, irmãos, nós seguiremos levando o evangelho. Eu comecei, porque ninguém na minha casa é cristão. Eu comecei, mas eu passo o bastão para os meus filhos, o bastão do evangelho. E nós vamos passando e passando e passando esse bastão, passando a salvação e declarando que o Senhor é Deus. E nós vamos dizer no final: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé, porque eu não desisti. Aleluia. Erga suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Nós oramos pela Tua igreja. Nós oramos, Pai. Uma nova história o Senhor tem para nós. Uma nova história de conquistas, de bênção, de salvação, de conversão, Senhor. O que nós estamos vivendo hoje, Pai, não é o que o Senhor deseja. O Senhor deseja muito mais para as nossas vidas. E hoje nós nos posicionamos, Pai. Nós nos colocamos de pé, Senhor. Nós falamos que nós viveremos aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós não vamos desistir, nós não vamos recuar. A dor e o pecado não vai nos paralisar, Senhor, porque o Senhor é conosco, em nome de Jesus.